Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, vamos rezar a oração da Santa Miriam. Repete com o freio: Espírito Santo, inspirai-me. Espírito Santo, inspirai-me. Amor de Deus, consumi-me. Amor de Deus, consumi-me. Ao bom caminho, conduzi-me. Ao bom caminho, conduzi-me. Maria, minha mãe, protegei-me. Maria, minha mãe, protegei-me. Com Jesus, abençoai-me. Com Jesus, abençoai-me. De todo mal, de todo pecado, de todo engano, resguardai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a memória do martírio de São João Batista. Martírio significa testemunho. E ele morre por causa do testemunho da verdade, São João Batista. Então nós somos chamados também a nos perguntar na nossa vida de cristão: será que nós estamos vivendo a martiria, o testemunho na nossa vida? Porque São João, ele é a voz, São João Batista, que comunica, ele é o precursor, comunica a verdade que é Jesus. É isso o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por causa desta verdade e por causa da missão que ele tem, São João Batista, de preparar o caminho do Senhor, preparar um povo disposto, São João Batista, ele não apenas fala a verdade, ele vive a verdade no seu íntimo e por causa desta verdade, ele sofre o martírio. Essa é uma pergunta fundamental na nossa vida, irmãos e irmãs. Mas temos dois tipos de martírio. O martírio de sangue, como nós vimos aqui, e o maior testemunho que uma pessoa pode oferecer para Deus é o testemunho de sangue. Por isso que uma pessoa, quando ela morre por causa de Jesus, por causa da sua palavra, automaticamente essa pessoa está no céu, essa pessoa é santo, essa pessoa alcançou o maior nível de testemunho, o seu próprio sangue. Mas também na nossa vida nós temos o martírio branco. O que é o martírio branco? É o martírio do dia a dia, do cotidiano, que eu sou chamado a oferecer a Jesus. E se eu não consigo nem na minha vida viver o martírio branco, as pequenas alfetenadas, os pequenos dificuldades do dia a dia, alfetenadas da nossa vida, eu não irei viver o martírio de sangue. É como aquelas pessoas: se eu quero dar minha vida por Jesus, se eu quero me consumir por Jesus, uma crítica, uma palavrinha, uma alfinetada, a pessoa já quer desanimar, já quer desistir, porque ela não vive nem o martírio branco do dia a dia e muito menos vai ver o martírio de sangue. Então, irmãos e irmãs, nós somos chamados a isso. Se nós abrimos a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versículo 11, olha o que diz: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João Batista. Ninguém foi maior que esse profeta, irmãos e irmãs, que é o precursor de Cristo, que preparou a vinda de Cristo. É interessante que São João Batista, ele vai para o deserto, ele vive no deserto essa vida austera, essa vida de penitência, ele vive o martírio branco no deserto. Porque São João Batista era necessário que ele fosse forjado no deserto para a sua missão, para se manifestar em toda a Galileia, para apontar o Cordeiro de Deus. Por isso que é tão eloquente o seu testemunho. Por isso que a voz de São João Batista é como a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai os teus caminhos. Ou seja, é uma missão, é um profetismo, é um testemunho de conversão, de mudança de vida. E ele não tem medo. Então foi ninguém maior que São João Batista. Entre os nascidos de mulher, lógico, do Antigo Testamento, porque ele é o novo Elias. E Jesus continua: e ao menor no reino dos céus
é maior do que ele. Porque a partir de Cristo da Boa Nova, eles vivem esse mistério de Jesus. São João Batista, ele prepara a vinda. Mas cada um de nós recebemos muitas mais graças, irmãos e irmãs, que o próprio São João Batista. Porque nós contemplamos o Verbo, nós vivemos com Jesus, ele preparava a vinda de Jesus. Por mais que foi ele que batizou Jesus, sim, mas ele estava preparando a vinda do Senhor. E diz ainda: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e aos violentos que se apoderam deles. Irmãos e irmãs, diz São João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, até os tempos atuais, o céu sofre violência. O que significa isso, irmãos e irmãs? E diz a palavra: somente os violentos poderão entrar no reino dos céus. Para nós alcançarmos, irmãos e irmãs, o céu, nós temos que buscar viver essa violência na nossa vida espiritual. Preguiçoso, relaxado, tíbio, não vai entrar no céu. Somente os violentos. Violentos contra quem, irmãos e irmãs? Em primeiro lugar, violento contra nós mesmos, porque a nossa carne é manhosa. Nós queremos o pecado, nós queremos as coisas do mundo. Ontem eu fui para o jogo no Morumbi, sou São Paulino, me convidaram, um padre, fui com o Frei Paulo. Foi interessante, porque as pessoas, elas chegam 2 horas antes do jogo e estava um frio de lascar. Assiste o jogo em pé, os 45 minutos do primeiro tempo, os 45 minutos do segundo tempo, cantando, gritando, chorando pelo time. Eu estava analisando muita coisa na vida cristã. Eu estava analisando a Santa Missa, por exemplo. Tem gente que falta na missa por qualquer motivo. Tem gente que chega atrasado na Santa Missa, se acostumou. Tem gente que quer procurar missa curta, porque o seu amor é tão pouco por Jesus, que ela tem que procurar missa curta, porque ela está preocupada com o churrasco, com a festa. Por que eu estou falando isso? Para as coisas do mundo, irmãos e irmãs, nós somos violentos. E eu lembro quando eu não era convertido ainda, as festas, não era até 4 da manhã a balada, as festas. Eu estava lá, só alegria, não é? Irmãos e irmãs, para Deus, exige nós sermos violentos contra nós mesmos. Mas por que para as coisas do mundo eu sou radical? E para as coisas de Deus eu sou tíbio, eu sou morno, porque a minha alma está pesada. A minha alma está pesada, então eu começo a rezar a Ave Maria, eu começo a participar da missa, eu começo a me ajoelhar, já vem o sono, já vem a preguiça. Mas se vou para as coisas do mundo, a gente fica como um jogo do futebol. Cantando, gritando, louvando ali, adorando o time. E para Deus, quase nada. Olha essa igreja, 20% dessa igreja está cheia, não é? Cadê o povo? Cadê os paroquianos? É melhor, é mais agradável para a carne as coisas do mundo, é melhor estar em casa do que eu ser violento contra mim mesmo. É interessante que o demônio ele tem uma arma muito poderosa para trazer no nosso coração uma tibieza, gente. E não só isso, se nós olharmos as academias na nossa redor de nós, talvez tenha academias tão cheias como essa igreja. As pessoas estão sendo violentas para ficar com o corpo em forma, para ficarem bonitas, para tudo, irmãos e irmãs. Hoje o Deus é o bem-estar, não é? Em nome do meu bem-estar, em nome do meu dia livre, dos meus prazeres, eu não meto esforços. Eu estou falando para católicos. Ah, mas você conta é para Deus. Parece que a alma está pesada. E está pesada mesmo. Então por isso tudo é difícil. E o que o demônio faz? Estou aqui,
Somente os violentos entrarão no reino dos céus. Eu tenho que ser violento. Olha o que diz um grande santo, um santo que viveu um combate espiritual chamado Santo Inácio. O inimigo, o demônio, observa muito se a pessoa é relaxada na vida espiritual ou delicada. Olha o que diz aqui, ele é mestre do discernimento espiritual. Se é delicada, procura torná-la mais delicada para mais a perturbar e a prejudicar. Tem gente assim, né, gente? É tão delicada a pessoa, ela é tão frágil, tudo se afasta de Deus. Tem gente que é assim, é frágil demais. Está na igreja não por Jesus, não, é como um cristal. Se tocou, quebrou. E continua o santo. Por exemplo, se vê que uma pessoa não consente em pecado mortal, nem venial, nem aparência alguma de pecado deliberado, então o inimigo que não pode fazê-la cair em coisa que pareça pecado, procura fazê-la imaginar pecado, onde não há pecado. Então o demônio também coloca os pensamentos inoportunos. E continua, se a pessoa é relaxada, o inimigo procura relaxá-la mais. O inimigo. E assim, se antes não fazia caso de pecados veniais, procurará que dos mortais faça pouco caso. O que é isso? A pessoa que vive esse relaxamento com Deus. O demônio vai favorecer mais relaxamento. Por isso a pessoa ela se encontra desanimada para as coisas de Deus. Por isso que para vir para a Santa Missa tem que chamar um guindaste. Chamar 1000 litros de água benta para jogar na pessoa, para ver se ela consegue se levantar de casa, do sofá para ir para a missa. O relaxamento. E o demônio favorece isso. Com o divertimento, com a preguiça, com o desânimo. Enquanto isso, aquela alma está ali, se definhando. Não se esforça. Mas para a academia, para os prazeres do mundo, essa mesma alma relaxada, ela encontra ânimo, ela encontra alegria, ela encontra força. Como um jogo de futebol. Isso é nítido, irmãos e irmãs. Então nós precisamos o quê? Exercitar a nossa alma. Assim como nós, que diz o pessoal da academia, como que chama o personal trainer, que o ideal é fazer 5 exercícios por semana, não é? 3... Está para aí ainda, mas 5, o ideal é 5 por semana, para exercitar o corpo. E a nossa alma, irmãos e irmãs? Como que está o nosso exercício espiritual para a nossa alma? Para nos fazermos fortes, violentos, corajosos, nós precisamos exercitar como São João Batista viveu no deserto 30 anos. Ou 20 e poucos anos no deserto, vivendo em penitência e sacrifício, exercitando a sua alma. Ele nem comia, ele comia gafanhotos. Nem vinho ele comia mel. Nós precisamos exercitar a nossa alma. Vencer a nossa preguiça, o nosso relaxamento, a nossa torpeza espiritual. E como nós podemos fazer isso, irmãos e irmãs? É como um exercício da academia. É como o jogador de futebol. Eu tenho que começar aos pouquinhos, até que eu vou criando músculo, resistência, constância, perseverança. E não é fácil, não é? Para quem tem dificuldade de fazer uma academia. Começa e para rapidamente. Não tem constância, não tem determinada determinação. A vida espiritual, a nossa alma é a mesma coisa. Porém, é muito mais difícil exercitar a nossa alma, porque a nossa carne, ela quer o que é carnal, ela quer o que é gostoso. Então, por isso que a minha dificuldade de viver esse exercício espiritual na minha vida, o exercício espiritual, irmãos e irmãs, vai fortalecendo a nossa alma para o combate, para sermos violentos. Diz Santa Teresa de Jesus, vida de oração e vida mole são 2 contrários, porque a vida de oração vai me levar a uma vida de ascese, uma vida de penitência, uma vida de mortificação. Antes dessa missa eu rezei e fiz minhas 2 horas de adoração, já colocando essa missa, colocando no meu coração, colocando no canal de vocês. Eu preciso
exercitar a minha alma. E você está exercitando a tua alma para ficar forte? Para conquistar o reino dos céus ou não, irmãos e irmãs? Isso é necessário. E Deus vai dar a graça, como deu a graça para São João Batista. Exercite, irmãos e irmãs. Vem um cansaço, vem aridez, vem um desânimo, sim, mas eu preciso perseverar. Ser constante, assim como as pessoas são constantes para cuidar do seu corpo na academia, do seu físico, nós temos que ter a mesma constância para nós exercitar a nossa alma. Agora eu me lembro da época que eu não era freio ainda, era um jovenzinho, tinha 18 anos. Eu fiz uma penitência com Deus, em relação à palavra. Se eu não meditar a palavra de manhã, eu não vou tomar café. Por quê? Eu tenho que tomar banho, eu tenho que comer, são coisas essenciais na nossa vida, não é? Eu necessitei fazer naquela época essa penitência, já que eu não tive tempo de ler a palavra, eu não vou comer o meu café da manhã. Isso me obrigava a eu ser violento comigo mesmo, para eu ser fiel à meditação da palavra cotidiana todo dia. Por isso que preguiçoso não entra nos céus. Não adianta, irmãos e irmãs. Esse exercício da nossa alma para sermos violentos, conquistarmos o reino dos céus, é uma conquista, irmãos e irmãs. Tem gente que acha que é assim, né? Tem gente que pensa que é, irmãos e irmãs, de São Paulo, eu compartilho com um bom combate. Eu guardei a fé, eu aguardei a coroa. Nós precisamos ser violentos, por isso exercitar a nossa alma para alcançarmos o céu. Olha a vida dos santos. Como eles viviam essa penitência para consigo mesmo. O próprio São Francisco falava, pediu perdão para o seu irmão corpo, ele chamava o seu irmão de corpo de o burro, né? Pediu perdão porque ele vivia tanta penitência. Para quê? Para exercitar a alma para entrar nos céus. Nós precisamos. E se você tem essa preguiça no teu coração, essa preguiça espiritual, essa tibieza, você tem que começar a exercitar a tua alma para Deus. Essa é a maior graça, irmãos e irmãs. É como a musculação, é como a esteira, é como os exercícios. Eu preciso, por isso todo dia. Para quê? Isso tudo? Para nós entrarmos no martírio branco. O martírio branco, eu já falei, são o martírio do nosso dia a dia. Eu vou pedir cruz para Deus? Eu vou pedir penitência para Deus? Eu vou pedir sacrifício para Deus? Não! A cruz já vai vir sem eu pedir. O sacrifício vai vir sem eu pedir. As penitências vai vir sem eu pedir. Então eu tenho que aprender, viver na minha vida esse martírio branco que vai ajudar eu a exercitar na minha vida as virtudes. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que vive esse exercício espiritual na sua vida. O que é virtudes? São forças de Deus na nossa alma. Então, se você não buscar praticar no teu dia a dia essas pequenas virtudes, os pequenos martírios brancos, você não vai chegar a conquistar o reino dos céus. O martírio branco, irmãos e irmãs, não é fácil. O martírio branco, talvez, é arrumar a minha cama todo dia. O martírio branco talvez é eu lavar minha louça todo dia. O martírio branco é eu ser amável com meu esposo, com a minha esposa. O martírio branco, eu como filho e filha, é ser obediente aos pais em tudo. O meu martírio branco talvez é olhar para minha esposa com aquele cabelo para cima, aquele cara de maracujá, falar bom dia, boa noite, eu te amo. O martírio branco, irmãos e irmãs, são as coisas do dia a dia. Aquele bom dia para aquela pessoa que trabalha do meu lado. Aquele sorriso para aquela pessoa antipática. O martírio branco é fazer dos pequenos nadas canal de virtudes.
Eu estou exercitando na minha vida a virtude, porém essas virtudes é fruto do meu exercício espiritual, da minha luta para ser melhor, para ser mais de Deus, para ser mais santo. Isso é um martírio branco. O martírio branco é se curar a língua quando vem coçando, né? Aquela coceirinha para fofocar. A murmuração, aqui ninguém murmura, graças a Deus, aqui é o lugar mais santo. Vem aquela tentação de murmurar, vem os palavrões dentro de casa. Irmãos e irmãs, esses são os martírios brancos. Isso eu não consigo nem viver os pequenos martírios brancos, eu vou viver o martírio de sangue. Se eu não consigo nem dar um sorriso para a pessoa que tem uma antipatia natural, eu tenho por ela. O martírio branco, traduzindo na nossa vida, é eu viver os meus deveres na minha vocação com amor. É o martírio do amor. O martírio branco. Desculpa, gente. Tem gente tão apitolada até na igreja que acha que a santidade é grandes coisas, grandes penitências, 1000 rosários, com todo respeito ao rosário, tem que rezar o rosário. Tem gente que acha que a santidade está na igreja 24 horas por dia. Nada disso. O martírio branco é viver a sua vocação, o seu dever no dia a dia, essas virtudes. É aquele, como Santa Teresinha. Por que ela foi santa? Ela foi violenta, hein, Teresinha? Não foi uma menininha, não. Ela via um palito, como esse que está aqui no presbitério. Talvez, como está a tua casa? Limpa, arrumada ou não? Não sei. Isso é santidade. Teresinha, Jesus pelas almas. Pequeno martírio. Isso, irmãos e irmãs, é vida virtuosa. Isso é martírio que Deus pede para nós. São os martírios escondidos, que ninguém vê, que não tem olor fortes. Não tem internet, né? Não tem Instagram, não tem YouTube. É essa martiria que eu vou conquistando para mim o reino dos céus. Entendeu, sim ou não, igreja? Sim. São João Batista. As pequenas coisas são muito mais difíceis que as grandes coisas. Talvez se eu perguntar, quem fez tanto propósito no começo do ano em janeiro? Quem fez propósito em janeiro? Levanta a mão. Está cumprindo o propósito? Não, né? É difícil, não é? As pequenas coisas. Terceiro e último ponto dessa pregação. Esse exercício espiritual, essa violência para entrar no reino dos céus, que é o primeiro ponto que eu falei com vocês. Segundo ponto, a martiria, uma vida virtuosa no cotidiano da nossa vida, vai nos levar ao terceiro ponto, um testemunho profético. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Gente, é tão lindo. Porque se eu não consigo nem deixar o meu chocolate, se eu não consigo nem louvar a Deus por aquele arroz que ficou sem açúcar ou sem sal, aquela janta ficou ruim, sim. Se eu murmuro, se eu reclamo com a esposa, com o esposo, se nem isso eu consigo viver, eu voltar a minha vida para Jesus? Quem vai ser santo, gente? Traduzindo para a nossa vida concreta, eu gosto de ser sempre muito simples. Um marido que casou com uma mulher e viveu 50 anos com ela. E essa mulher fazia um bolo horrível. Mas o marido, nos 50 anos, falou assim para a esposa, que bolo maravilhoso. Que arroz gostoso. Nunca murmurou, nunca criticou. Isso não é ser falsidade, isso é ser virtuoso. Isso é ser santo. Isso é ser santo. Uma alma que não vive a virtude, não exercita a sua alma espiritual, vai murmurar, vai reclamar.
Hebreus, para mim terminar, que eu não quero ser longo, para terminar a missa na hora. 12, versículo 4. Vós ainda não resististes até o sangue em vosso combate contra o pecado. Vós ainda não resististes até o sangue em vosso combate com o pecado. O que é isso que São Paulo está falando? Para nós vivemos o martírio profético na nossa vida, ou seja, lutarmos, resistimos até o sangue contra o nosso pecado, irmãos e irmãs. Por isso eu falei para você no começo dessa homilia, primeiro exercita a tua alma. Na oração, na penitência, nos sacramentos. Depois viva no seu dia a dia, no seu estado de vida, os pequenos sacrifícios, os martírios brancos, que esses martírios brancos vai te fortalecer para isso, para nós combatermos o pecado. E segundo São Paulo, até o sangue. E aqui nós podemos perguntar a todos nós, eu estou combatendo, estou lutando contra o pecado até o ponto de derramar o sangue, sim ou não? Você talvez sim, eu ainda não. Eu ainda não. Eu ainda não estou vivendo essa palavra. Eu não estou sendo São João Batista. Ele derramou o sangue pela verdade. É interessante, irmãos, em um certo momento, com Convúndio, Herodes fala, é João Batista que ressuscitou através de Jesus. Jesus foi confundido com São João Batista, por causa do seu testemunho, do seu martírio. Então nós somos chamados a isso, e continua a mesma carta, para mim terminar, capítulo 10, versículo 22. Que coisa mais linda, gente. Olha que bonito diz a palavra de Deus, 10, 22, Hebreus. Em 32, lembrai-vos, contudo, dos vossos primórdios. O que é isso? Primeiro dia, a conversão. Apenas haveis sido iluminados, suportastes o combate doloroso. Sim, a primeira conversão na nossa vida, eu estou falando para quem teve uma conversão aqui. Gera em nós esse combate doloroso, porque eu vou renunciar ao pecado na minha vida, eu vou renunciar às coisas do mundo da minha vida, eu vou renunciar às coisas pagãs na minha vida. Então há esse combate doloroso em nós. Eu não quero ser do mundo, eu quero ser de Jesus, porque eu me encontrei com Ele. Nós vemos essa radicalidade e nós queremos ser de Jesus. Isso é para quem encontrou Jesus, para quem teve conversão, para quem está vivendo esses exercícios espirituais, esse martírio branco, a virtude. Éreis às vezes apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vos tornáveis solidários daqueles que tais coisas sofriam. Vós participastes com efeito do sofrimento dos prisioneiros e aceitastes com alegria a expoliação dos vossos bens, certos de possuir uma fortuna melhor e mais durável. Não percais, pois, a vossa segurança, que tamanha recompensa vos merece. Aqui é o testemunho profético. Irmãos e irmãs, esse texto bíblico está falando do quê, meu Deus? O Coliseu, os mártires. Eles eram oferecidos no Coliseu para serem devoradas pelos leões. Crianças, pai, mãe, quem era cristão. E é tão bonito que os cristãos daquela época, eles iam para o Coliseu, eles iam cantando, rejubilando, porque dariam a vida por Cristo. Mas por quê? Porque eles já viviam na sua vida, primeiro, essa violência consigo mesmos, martírio branco, a vida virtuosa, e eles deram a vida por Deus. Talvez nós não iremos para um Coliseu, não é?
Mas nós somos chamados, irmãos e irmãs, neste mundo tão pacanizado, neste mundo tão ateu, nós somos chamados verdadeiramente a ter na nossa vida o testemunho profético. Nós não podemos, irmãos e irmãs, dar um mau testemunho de Cristo da igreja. Isso cabe a cada um de nós, como São João Batista. Será que nós queremos perder a nossa cabeça por causa de Jesus? Testemunhar Jesus, isso cabe a nós. E o mundo precisa olhar para nós cristãos e perceber em nós esse testemunho. Nós não podemos mais ser um cristão morno, um cristão frouxo, um cristão frio. Não, nós precisamos testemunhar a beleza do Evangelho, testemunhar a verdade que é Jesus Cristo. Então não tenha medo, porque é vivendo desta forma que nós iremos alcançar o reino dos céus. Como diz aqui, somente os violentos alcançarão, conquistarão o reino dos céus. Então busque dar esse testemunho de Jesus. Cabe a mim e a você, irmãos e irmãs, na nossa vida, na nossa vocação. Amém? Vamos ficar em pé? Vai cantar uma música com o Robinho, tem a graça de estar conosco hoje? Conhece aquela música? Do Juninho? Fecha um pouquinho os teus olhos. Olha um pouquinho para o teu coração. Olha para a tua vocação. Talvez você já vive na tua vida essa vida virtuosa. Você se esforça para ser bom, para ser boa. Você se esforça para ser fiel a Jesus. E você está vivendo um bom combate, que bom! Mas talvez tem pessoas aqui, pessoas em casa, que ainda não estão vivendo esse combate, não estão sendo violentos consigo mesmo. Talvez você está dando vozes mais ao mundo que a Deus, mais ao pecado, por isso que a tua alma está pesada. Mas Jesus te convida nesta noite a você se decidir por Ele, ser violento por Ele. A coisa mais triste é ser medíocre. O que é ser uma pessoa medíocre? É uma pessoa morna, é uma pessoa dividida, é uma pessoa que não tomou uma opção fundamental na sua vida. Ela não sabe o que quer. Mas Deus quer e deseja para nós o céu. Por isso eu preciso ser violento, me decidir pelo reino. Se decida pelo reino, irmão e irmã. Rompe neste momento com o teu pecado. Pessoas aqui estão no mundanismo, nas festas pagãs. Não tenha medo de entregar teu coração para Jesus. Você vai ser feliz somente entregando o teu coração para Jesus. Rompe com o mundo, rompe com o pecado, rompe com as amizades. As amizades estão te levando para o inferno. Rompe isso aí, irmão e irmã, e se decida pelo céu, por Deus. Cantemos. Escute essa canção, é Deus falando através dessa música. Há um horizonte pra alcançar. Se você conhece, pode cantar também. Há um oceano pra navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte tá longe, mas pra alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz
e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Tenho pra mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção com a glória futura que os santos já vivem. Determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Estende tua mão para o altar. Estende as tuas mãos. O ofertório é o momento de eu ofertar a minha vida a Jesus. E os anjos estão presentes. A Virgem Maria, a Virgem oferenda está aqui também. Então tenha coragem de ofertar a tua vida no altar do Senhor neste momento. Tenha coragem de se decidir por Jesus mais uma vez. Jesus coloca no meu coração pessoas aqui. Você está se afastando de Jesus por causa de amizades. Amizades que não te levam para Deus. Situações de pecados. Desculpa falar, até mesmo espiritismo, festas pagãs. Tenha coragem, oferta para Jesus a tua vida. Talvez você fale, eu estou tão fraco, não importa. Quando você oferta para Jesus, Ele te dá a graça. A graça para você romper com essas situações. Não tenha medo. Você que está em casa também, oferta a tua vida no altar do Senhor. Rompe com essa vida velha de droga, de pecado, de prostituição, de roubo. Oferte para o Senhor. E cantemos o refrão dessa música para terminar esse momento. Cantemos, igreja. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus, o reino dos céus é dos violentos. Cantemos, vamos, igreja, força. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Você entendeu, sim ou não? Então salva de palmas para Jesus. Como diz São Paulo, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Que Ele nos ajude a viver essa realidade.